Hoje não tem jogo da discórdia. Hoje a gente vai aproveitar o nosso tempo para falar de uma coisa que está acontecendo aqui fora. Em dezembro do ano passado, vocês ainda não estavam confinados, surgiu... Não, calma, tá tudo bem. Tá tudo bem. Calma. Surgiu um novo vírus de resfriado. Aos poucos ele foi se espalhando pelo mundo todo. Recentemente chegou ao Brasil. Vocês vão me perguntar da família de vocês. Tá tudo tranquilo, tá todo mundo bem. Estamos evitando de ir à praia, evitando de ir em restaurante, evitando de ir no shopping, evitando de ir no cinema, para diminuir o contágio. Meu Deus! Se vocês acham que melhorou, que vocês vão sair daí, tá tudo bem, assim, não é o caso. A gente ainda tá no meio da pandemia. Eu sei que vocês olham as festas, assim, e aparece uma baita de uma festa do McDonald's, uma baita de uma prova, e vocês falam, nossa, deve estar tudo bem. Não tá tudo bem. A gente continua trabalhando da mesma forma que no ano passado. Não me faz ser menos homem. Se o diabo amassa o pão, você morre ou você come. Eu não morri nem comi, eu fiz amizade com fome. Vai lá. Que muitos realities tiveram um boom, né? Agora na pandemia, muita audiência, mais do que já tinha. E é bem diferente, né? Bem estranho, assim, porque por a gente estar no isolamento social, para nossa saúde, assim, seria certo não acompanhar esse tipo de programa, né? Assim, ideal, entre aspas. Mas, no entanto, a gente vai lá, assiste, acompanha, assina pay-per-view e fica 24 horas por dia ligado nisso e a gente vendo outras pessoas que estão confinadas, né? Por que que a gente gosta, assim? Tem alguma razão psicológica pra gente gostar tanto de assistir outras pessoas confinadas, sendo que nós agora, né, por conta da pandemia, estamos confinados? Com a pandemia, eu acredito que aumentou o número de pessoas que optaram por assistir reality show. Esse gosto, eu acredito que vem já de muito tempo. Nós temos aí dentro da nossa TV brasileira já há uns mais de 20 anos de reality shows de várias especialidades, vamos dizer aí, de culinária, nós temos reality show de casais, nós temos o Big Brother Brasil, temos a Fazenda, que são artistas aí, celebridades. E aí, com o confinamento, eu percebo que isso aumentou, mas eu também acredito, gente, que tem uma questão da fuga, né? Hoje a gente sabe que assistir a televisão mexe muito com o nosso emocional, muito mais que um reality show. O que emerge nas emoções em reality show são várias situações, mas se a gente pensar na TV como noticiários, como questões políticas, elas também mexem muito mais com o nosso emocional do que propriamente o reality show. Eu considero uma fuga do que é mais leve, embora a gente também tenha percebido que alguns últimos anos, algumas coisas realmente foram debatidas dentro de reality show, acho que não só no Big Brother, mas outros realities, e a gente entende que a comoção da população é muito grande em relação a isso, porque acaba despertando uma questão interna de cada um em relação a determinados assuntos. E isso mexe com a população e faz com que as pessoas realmente falem sobre isso. A gente percebe que o reality show ele não fica só na TV, elas ficam em redes sociais, elas vão para outras plataformas, no qual os assuntos ainda continuam, as discussões, os julgamentos, e as pessoas gostam de julgar. Então, eu acredito que a pandemia ela trouxe como fuga do que a realidade que nós estamos vivendo, de números de mortos, de hospitais cheios, de brigas políticas. E se você for pensar, a gente indo para uma
TV que vai falar de brigas sobre comidas, brigas sobre dormir ou não dormir, briga de uma palavra ou outra, fica muito mais leve do que realmente o que a gente está vivendo hoje. Mas eu acredito ainda assim que a grande maioria é para uma fuga, é para um espairecer mental, do que efetivamente enxergar uma pessoa confinada e nós exatamente estando confinados. Amplia esse gosto para o reality show para muitas pessoas mais ociosas no seu dia a dia, né? As pessoas que têm mais tempo para se dedicar a um reality show, para entender o que está acontecendo em relação às outras pessoas que têm mais as suas atividades mais agitadas. E agora pensando também ainda no contexto da pandemia, né? Essa edição foi bem polêmica, bem 880, né? A Carol Conká saiu com 99% de rejeição, a maior da história, e a Juliette com 90% dos votos para ganhar, né? Você acredita que o fato da gente estar em pandemia, as emoções, né, mexeu muito com a gente? Você acredita que isso influenciou para que a gente viesse esses resultados no programa? Eu acho que tem muitas coisas relacionadas a esse resultado, mas a grande questão do resultado, eu acredito sim que seja o confinamento, eu acredito que as pessoas elas mergulharam no reality show, aumentou o consumo de reality show, aumentou o consumo de filmes, né, as plataformas como Netflix, Disney, aumentaram, porque ou a gente fica com a TV aberta, que está extremamente limitada e bem magoada, vamos dizer assim, para assistir, ou a gente se envolve nessas coisas que nos tiram um pouco da realidade, porque, na verdade, a gente vive uma fantasia do que é a vida do outro, né? E a gente sabe que o reality show pode ser muitas coisas reais, mas a gente sabe que também tem algumas coisas que são resistenciais, porque eles sabem que eles estão sendo filmados, né? Então, algumas coisas são limitadas. Né? Por exemplo, agressão física não acontece, porque eles não podem fazer isso. E quem garante para a gente que, se pudesse, não iria existir? E nessa edição em especial, em relação às porcentagens que existiram, é porque nós temos muito a defender a boazinha e nós temos muito a condenar o vilão, né? A gente faz isso em novela, a gente faz isso com os amigos, a gente defende o mais frágil e crucifica o mal, né? Então, eu acho que especificamente esses números têm muito mais a ver com a defesa do bonzinho e do mal do que a pandemia. Eu queria saber que, assim, você falou sobre a emergência das emoções nos reality shows, e os reality shows, eles são, de certo modo, uma reflexão do que acontece dentro da nossa sociedade. Então, muita coisa que acontece aqui fora, dentro dos programas, também são pautadas. Nesse sentido, o consumo do reality show, principalmente na pandemia, não pode se tornar, por exemplo, um gatilho. O que é importante a gente saber é que o ser humano ele tem algumas questões da sua vida, no qual ele gera um gatilho no qual a gente vê. Vamos supor o exemplo do Big Brother, uma questão racial. A gente assistindo o reality show ou qualquer outra coisa, até mesmo noticiário, o que a gente vê, ele pode afetar as nossas emoções, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, se é uma questão do que eu vivi como racismo, isso vai me despertar o quê? Uma revolta? E nem todos os gatilhos são ruins, porque a gente pode ver situações dentro do reality e despertar algumas coisas que nós já vivenciamos, mas começar a elaborar isso de uma maneira muito mais positiva também, né? Eu acredito que até nessa última edição a gente teve alguns gatilhos muito ruins pautados dentro do programa, mas tiveram alguns gatilhos importantes no qual um conseguiu ajudar o outro porque vivenciou algo parecido. E aqui fora, o que a gente vê? O julgamento de tudo isso, né? Então,
de uma forma que eu venha julgar uma coisa que aconteceu lá, por uma coisa que eu não vivi, pode ser julgada por o outro de uma forma muito mais pesada emocionalmente, porque o outro viveu e não foi uma experiência bacana, né? Então, eu acredito que para a saúde mental, tudo que nós consumimos, mexemos com nós, seja o reality show, seja qualquer coisa que a gente enfrente ou que a gente veja na rua, no jornal, numa revista que a gente vê, isso ele pode ser um gatilho tanto ruim quanto positivo para que a gente consiga também ajudar o outro. E muito no reality show foi falado sobre as emoções, mas teve um dia que eu vi uma das participantes falar sobre as emoções, sobre os barulhos internos, e ela estava falando exatamente disso, se doer pelo que o outro, pelo que ela vê, o que acontece com o outro, ou ela lidar com o que ela enfrenta dentro do conflito dela, né? E são os controles dos barulhos que ela disse, são os controles das emoções, né? Como que eu lido com o racismo que eu estou vendo o meu colega sofrer, né? Como que eu lido com a ansiedade de eu ganhar uma prova, sendo que eu não estou conseguindo lidar com essas emoções? E a gente aqui fora, vendo isso, principalmente as pessoas que mergulham e gostam do programa, eu acredito que elas são movidas nesses barulhos emocionais juntos com os participantes. Nós, como sociedade, mas principalmente na pandemia, a gente está preparado para sair de um mero entretenimento para partir para uma reflexão? Seria bem interessante se estivéssemos, né? Seria o ideal, porque, na verdade, quando a gente fala sobre reflexões, seja de um reality show, seja qualquer coisa que emerge, que a gente sinta, é importante que a gente, pelo menos, elabore as informações que nós estamos tendo. É importante que a gente reflita sobre as coisas que estão acontecendo. A gente sofre demais com as coisas que a gente vê, seja no reality show, seja de noticiários, mas o que é importante é estarmos preparados. Nem sempre nós estamos. E eu acho que hoje, que nós estamos vivendo na pandemia, estamos muito mais despreparados do que preparados para lidar com as coisas, com as situações, com os conflitos, com as brigas, com as indignações que nós temos em relação ao que nós estamos vivendo. Eu acho que frágil nós estamos em relação a tudo isso. E eu falo todos, viu, Giovana? Os terapeutizados e os não terapeutizados estão extremamente vulneráveis na situação que a gente vive hoje. Acho que respondendo em relação ao reality show, eu acho sim que as coisas que acontecem lá dentro mexem muito com as pessoas, mas principalmente as pessoas que têm a situação já vivenciada do que é falado dentro do reality.